Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma questão da prova teórico-prática, a prova de 2023, questão de número 60. Essa questão aqui estava falando dos fenótipos da estenose aórtica. Uma questão bem interessante, mas que daria para responder sem maiores problemas. Então, vamos lembrar um pouquinho de estenose aórtica para voltar à questão. Então, a estenose aórtica é a valvopatia mais frequente, né? Principalmente na população mais idosa. 4,5% vai ter estenose aórtica. Esses pacientes sintomáticos apresentam uma piora significativa do prognóstico. Então, quais são as causas de estenose aórtica? Você vai lembrar de 3. A aterosclerótica degenerativa, que é a causa mais comum da população senil, população idosa, que compartilha os fatores de risco relacionados à aterosclerose. A reumática, lembrando que a reumática você tem uma fusão comissural, né? Tem um acometimento mitro-aórtico, então quando tem acometimento mitro-aórtico, você pensa em causa reumática. E a causa bicúspide, né? Que é frequente, é 2% da população. E lembrando que esse paciente pode evoluir tanto com estenose ou com insuficiência. Lembrando também que a válvula aórtica bicúspide está muito associada à ortopatia, tanto aneurisma de aorta ascendente quanto coarctação de aorta. Quando a gente diz que a estenose aórtica é importante? Quando você tem uma área valvar menor do que 1 e um gradiente médio acima de 40. Área valvar menor do que 1 e gradiente médio acima de 40, com velocidade do jato maior do que 4. Então, esse é o fenótipo tradicional da estenose aórtica importante. Área valvar menor do que 1, gradiente médio acima de 40 e velocidade do jato maior do que 4. E aí? Quando esse paciente está com uma situação que ele está assintomático, você vai pensar nos fatores complicadores. Se ele tiver sintomático e com aquelas características, total indicação de intervenção valvar, principalmente TAV. Mas se ele tiver assintomático, você pensa nos fatores complicadores. Que fatores são esses? Então, um fator que nós temos é o eco, né? Disfunção do ventrículo esquerdo, com fração abaixo de 50%, e marcadores de mau prognóstico, como a área valvar menor que 0,7, velocidade do jato maior do que 5 e gradiente médio acima de 60. A gente chama isso de estenose aórtica crítica. Nessas situações, o paciente também tem indicação de intervenção valvar. Outro exame que pode ser colocado é o teste ergométrico, que vai avaliar a classificação, a capacidade funcional dele, se apresenta taquicardia ventricular ou se tem infra-DST durante o teste. Lembrando que o teste não faz em paciente sintomático ou em paciente que tenha disfunção ventricular esquerda. Então, quando você está pensando na indicação de mexer na estenose aórtica, sintomático, se tem insuficiência cardíaca, síncope ou angina, assintomático com aqueles fatores complicadores que eu falei, assintomático com valvopatia crítica, uma área valvar abaixo de 0,7, velocidade do jato acima de 5 e gradiente médio acima de 60, e esses fenótipos aqui, pessoal, que a gente vai discutir, que foi isso que foi a questão que foi a discussão da questão. Se ele tem baixo fluxo, baixo gradiente com fração reduzida, ou a estenose importante paradoxal sintomática. Vamos mostrar o que é isso daqui para vocês entenderem. Então, tem uma situação em que o paciente tem uma área valvar abaixo de 1, no entanto, a fração de ejeção dele é menor que 50% e o gradiente médio é menor que 40%. Por quê? Porque o gradiente médio está sendo baixo, subestimado, porque ele tem uma disfunção ventricular. Nessa situação, você tem que fazer um exame para ver se esse paciente tem realmente uma estenose aórtica importante ou uma estenose aórtica moderada. E aí você faz o ecoestresse com dobutamina. Você coloca a dobutamina no paciente até 20 microgramas para ver se ele tem o quê? Um aumento do volume sistólico ejetado ou aumento do gradiente médio com a manutenção da área valvar. Então, isso é o que você faz para esse tipo de paciente, tá? Então, se ele tiver essa situação com aumento de 20% do volume sistólico ejetado, ou aumento de 10 milímetros de mercúrio do gradiente médio com manutenção da área valvar, até 0,2 que a gente fala, de aumento,
você tem a estenose aórtica importante. Se não, vai ser uma estenose aórtica moderada. Isso a gente chama, esse conceito a gente chama de reserva contrátil. Se a gente no ecoestresse não encontrar a reserva contrátil, vai fazer uma angiotomografia com score de cálcio para ver se tem realmente muito cálcio, tá? E outro conceito que você tem, que é a estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente, com fração preservada, ali era com fração reduzida, que a gente chama, eu e o Bero chamamos de estenose aórtica paradoxal. Por quê? Ele tem uma fração maior que 50, no entanto, o gradiente médio dele é menor que 40, mesmo com uma área valvar pequena, uma área valvar indexada de 0,6. Então, chama isso de paradoxal. E aí você usa outras ferramentas, como a impedância valvar arterial e, principalmente, o score de cálcio valvar aórtica elevado, que vai fazer o diagnóstico para você da estenose aórtica paradoxal. Bom, é isso que está trabalhando a questão aqui, né? Vamos tentar resolver juntos. Olha só, homem 84 anos, com quadro de dispneia progressiva, então ele já está sintomático, em classe funcional 3, há 6 meses, com revasque há 3 anos. Eco mostrou um septo de 10, parede posterior de 7, tá meio estranho esse eco, né? Porque a hipertrofia que você tem é uma hipertrofia concêntrica da estenose aórtica, talvez a questão da revasque dele, doença arterial coronariana, fez essa simetria, mas está questionável. VE 56 diastólico, 45 de sistólico, com fração de 40%, ou seja, ele tem uma disfunção ventricular, por isso que aquele septo não bateu com a parede. Válvula aórtica com sinais de fibrocalcificação, com gradiente médio de 23 e área de 0,7. Veja, pessoal, não está batendo, porque ele tem uma área menor do que 1 e tem um gradiente menor que 40. Então, não está batendo. Por que ele está ocorrendo? Porque ele tem uma estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, com fração reduzida, já que a fração dele é abaixo de 50%, né? Então tem uma disfunção ventricular, por isso que está fazendo esse tipo de estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, com fração reduzida. Nessa situação, ele tem que fazer o quê? Dobutamina, isso que ele fez. Realizou dobutamina até 20 microgramas, houve variação de 26% do stroke volume. Lembra lá que eu falei aquilo? Aumenta o volume injetado? Aumentou mais do que 20%. Positivo. Gradiente médio de 34, aqui quis confundir você, e uma área valvar de 0,9 até 0,2. Então, aqui ele tem reserva contrátil. Ele tem reserva contrátil. Por quê? Porque ele teve um stroke volume acima de 20%, houve um aumento do gradiente médio e houve a área valvar que aumentou no máximo até 0,2. Então, aqui é uma estenose aórtica importante. E para ratificar isso, ele ainda fez um score de cálcio, que mostrou altíssimo, 1.272. Então, esse paciente, ele tem uma estenose aórtica verdadeiramente importante e está indicado intervenção valvar. Por quê? Porque ele é um paciente que já está sintomático, tá bom? Então, a melhor resposta é a letra A. Então, veja que é uma questão que trabalha com alguns dados, alguns fenótipos da estenose aórtica. O candidato deve conhecer isso para não ter problema na hora da prova. Então, a melhor resposta é a letra A, tá bom? Vamos analisar aqui as outras alternativas para a gente ver se a gente discute, se concorda com alguma outra, né? Trata-se de uma estenose aórtica de baixo fluxo e baixo gradiente, sem indicação de intervenção valvar. Falso. Aqui tem indicação, já mostrando para você. O score de cálcio define a valvopatia como anatomicamente importante. Aqui muita gente marcou essa. Mas veja bem, não foi o score de cálcio que definiu. Quem definiu foi a dobutamina, porque houve aumento do volume ejeitado com a área valvar mantida, então estenose aórtica importante. Tá? Não foi o score de cálcio que definiu que ele é importante. Ali ele apenas ratificou, mas definiu não. Quem definiu foi a dobutamina. D. Trata-se de uma estenose aórtica pseudo-importante. Falso, é importante. Então, não é pseudo-importante, falso. Ressonância magnética com realce tardio deve ser realizada para avaliação da etiologia da disfunção ventricular e auxiliar na indicação de intervenção. Falso, né? Porque aqui não vai acrescentar muita coisa a ressonância magnética, ele já tem indicação de intervenção sintomática, estenose aórtica importante. Então, a questão parece simples, mas tem que trabalhar alguns conceitos.
O candidato aqui vai trabalhar isso conosco para vocês, na hora da prova, conseguir responder sem maiores problemas. Beleza? Então, até mais. E aí, curtiu esse vídeo? Quer adquirir mais conhecimento com a gente? Está na hora de você conhecer os nossos cursos. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o acesso para todos os nossos cursos. Vem ser nosso aluno. Um abração.